Vamos começar aqui mais uma aula de matemática com o tema de polígonos. Tá bom? Os polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Tá bom? Nessa aula, nós vamos aprender a classificar figuras em polígonos e não polígono, conhecer os elementos que compõem um polígono, classificar os polígonos como regular ou irregular, analisar e nomear os polígonos de acordo com a quantidade de lados que eles apresentam. Então, a primeira condição aqui, né, primeiro ponto a ser analisado, tá bom? Vai ser a classificação como polígonos ou não polígonos. Nessa primeira imagem aqui, nós trazemos 3 figuras, né, que são classificadas como não polígonos por não se encaixarem nas condições exigidas, né? Então, a gente vê aí essa figura número 1, tá bom? Então aí é uma linha não fechada, né? Uma linha aberta, então não se classifica como polígono. A figura 2 não se classifica como polígono por não se tratar de segmento de reta, na verdade é uma linha curvada. E o número 3 é uma linha fechada, são segmentos de reta, porém apresentam aí um cruzamento, né? Então quebra uma das condições, então não se classifica como polígono também. Nessa outra imagem nós trazemos aqui 6 figuras, todas elas se encaixam perfeitamente nas 3 condições. Uma linha fechada, né? A região delimitada aí por uma linha fechada, são compostos por segmentos de reta, tá bom? E não se cruzam esses segmentos de reta. Então essas são as 3 condições para que nós possamos classificar uma figura como sendo polígono ou não polígono. Aqui nós vamos analisar os elementos que compõem um polígono, né? O primeiro ponto a ser observado são os lados, que são esses segmentos de retas, tá bom? Que se encontram em um ponto chamado de vértices, né? Então os vértices são esses pontos destacados em azul aí, que representam o encontro de 2 lados, tá bom? Então o encontro de 2 segmentos de retas, desse daqui, representa um vértice. O próximo ponto a ser analisado são esses que estão destacados em laranja, que são os ângulos internos, ou seja, os ângulos formados pelo encontro aí dos 2 lados, né, de qualquer 2 lados do polígono, né, que fica por dentro. Então esses são os ângulos internos. E aí a medida desses ângulos vai variar de figura para figura. Esses que estão destacados em lilás, que ficam por fora, são os ângulos externos. Então notem que aqui nós temos alguns prolongamentos, né, dos lados, que eles são feitos justamente para que a gente possa marcar esses ângulos externos. Então a figura original não tem esses prolongamentos aí, esses prolongamentos aqui, né? Só que aqui a gente faz para marcar, conseguir destacar aí os ângulos externos. E o último elemento a ser analisado, né, são as diagonais que compõem esse polígono, tá bom? Então, se a gente ligar qualquer 2 vértices não consecutivos de um polígono, nós conseguimos traçar uma diagonal. No caso de os vértices serem consecutivos, o que a gente vai fazer é só sobrepor a um lado, tá bom? Então, a diagonal de um polígono é a ligação, né, é um segmento de reta que parte de um vértice até outro vértice não consecutivo a ele, tá bom? Esses são os elementos do polígono. Os polígonos, como é que eu classifico um polígono como sendo regular ou não regular? Ou irregular, né? Para ser um polígono regular, ele precisa atender a 2 condições. A primeira é que os lados têm que ter a mesma medida, né? Tem que medir o mesmo valor. Então, a gente observa que nessas 2 figuras aqui, nós temos, né, lados que aparentemente têm o mesmo comprimento. Só que nessa primeira figura, os ângulos internos, né, também apresentam uma mesma medida, apresentam medidas iguais, tá bom? Uma vez que nesse daqui nós temos ângulos com medidas diferentes. Então aqui a gente pode notar claramente que nós conseguiremos
marca aqui dois ângulos retos, né, dois ângulos obtusos e um ângulo agudo, ou seja, ângulos com medidas diferentes, tá certo? Enquanto nessa outra figura aqui, os ângulos apresentam medidas iguais. Então, toda vez que um polígono apresentar lados com medidas iguais, ângulos com medidas iguais, esse polígono ele pode ser classificado como um polígono regular. E aqui a gente tem uma tabela, né, para ajudar a classificar, a nomear de acordo com a quantidade de lados. Então, não existem polígonos de um nem de dois lados. Então, a gente consegue nomear a partir de 3 lados, né, que são, com 3 são triângulos, 4 quadriláteros, 5 pentágonos, e aqui na tabela a gente tem até uma figura com 20 lados, que é um icosságono, tá bom? Um icosságono. Posteriormente serão postados vídeos, né, e trabalhando a classificação dos triângulos, né, e um outro vídeo que vai tratar apenas dos quadriláteros, tá bom? Essas duas classificações aí, esses dois grupos, né, apresentam aí subclassificações que a gente precisa estudar elas à parte, tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido aí, se inscrevam no canal, bons estudos e até a próxima!